Fala galera, professora Hanna, falando aqui do canal Age Estudo e hoje para mais uma aula super esperada, que é a nossa aula de concordância verbal. Galera, o que você precisa saber sobre concordância verbal? A primeira coisa que tem que ter em mente é o que é sujeito. Galera, sujeito é aquele ser ou coisa sobre o qual se faz uma declaração numa frase. Então, se eu disser assim, Carolina foi ao shopping, eu estou fazendo uma declaração sobre Carolina. Então, Carolina é o sujeito. Então, mal explicando, que eu estou explicando muito rapidamente, o sujeito é esse ser sobre o qual se declara algo. E por que você precisa saber o que é sujeito? Porque na concordância verbal, a gente vai estar estudando, examinando como o verbo vai se adaptar a esse sujeito. Então, o que o sujeito fala, o verbo é obrigado a se adaptar. E ele vai se adaptar segundo que critérios? O critério de número e pessoa. Então, se o sujeito estiver na primeira pessoa, o verbo terá que estar na primeira pessoa. Se o sujeito estiver na segunda, o verbo terá que estar na segunda. Se estiver na terceira, o verbo também terá que estar na terceira. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o sujeito for para o plural, o verbo também tem que ir para o plural. Essa é a regra básica. Então, o verbo vai concordar com o sujeito em número e pessoa. Então, se eu tenho Júlia desapareceu da festa, observe, o verbo desaparecer combina com Júlia, que é a terceira pessoa do singular. Agora, se eu dissesse Júlia e seus amigos, aí eu não poderia dizer desapareceu, eu teria que dizer desapareceram da festa, porque nesse caso esse sujeito é composto. E o sujeito composto, ele vai ter pelo menos 2 núcleos ou mais. Poderia ser Júlia, seus amigos e sua família desapareceram da festa. Observe, eu tenho 3 núcleos: Júlia, amigos e família. E aí o sujeito tem que se adequar. Então eles foram para o plural, o sujeito também foi para o plural. Mesma coisa acontece se o sujeito não fosse no singular, se o sujeito por si só fosse no plural. Se fosse meninos, por exemplo. Os meninos desapareceram da festa. Bastou os meninos estarem no plural, eu nem precisei de um outro núcleo. O mesmo núcleo, menino, está no plural. Então o verbo não pode ser desapareceu, tem que ser desapareceram. Tudo bem? Atenção aos coletivos. Como eu falei na concordância nominal, muitas vezes você tem uma palavra que tem uma ideia coletiva. Ela expressa um grupo, mas a palavra está no singular. Então, se eu dissesse, por exemplo, a multidão, não é a multidão gritaram, é a multidão gritou. Porque por mais que a palavra expresse muita gente, o verbo tem que concordar com a palavra, não necessariamente com a ideia, ok? Bom, essa é a regra básica. Algo muito importante de vocês saberem também é que, em geral, a primeira pessoa tem prioridade sobre as demais. Então, nessa ordem, a primeira, depois a segunda, depois a terceira. Lembrando que primeira pessoa é aquela pessoa quem fala, eu e nós. Isso é a primeira pessoa. Segunda pessoa é com quem se fala, ou seja, o tu e o vós. E a terceira pessoa é de quem eu falo. É o ele ou ela e o eles e elas. Junto na terceira pessoa também estão os pronomes de tratamento. Já dei essa aula aqui no canal. Então, você, vossa santidade, vossa senhoria, também a gente usa a terceira pessoa como se fosse ele e ela. Ok? Então, é basicamente isso. Quando você tem a primeira pessoa com outra, você vai precisar concordar, vai para o plural, porque são 2 núcleos, mas vai ter que concordar com a primeira, ela tem prioridade sobre as demais. Ok, professora, mas eu achei confuso. Pensa no exemplo. Se eu disser eu e você, eu tenho que dizer eu e você e o verbo tem que ser, por exemplo, conversamos. Por que conversamos? Primeiro que eu e você são 2 núcleos, então o verbo tem que ir para o plural. Mas o conversamos vai para a primeira pessoa porque tem o eu aí. Então a primeira pessoa tem prioridade. Se fosse eu e ela, também seria conversamos, porque a primeira pessoa tem prioridade. Então, ela traz a concordância para a primeira pessoa. Tudo bem? Isso é o básico. Além do básico, a gente tem casos especiais
que são tantos, gente, são tantos que a gente fez um recorte. Então aqui a gente não vai conseguir falar de todos os casos previstos para falar sobre concordância, mas a gente vai falar sem dúvida dos mais importantes e daqueles que podem te tirar de uma situação assim conflituosa quando você está num concurso, fazendo uma prova. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir essa aula em duas. Então a aula de hoje a gente vai chamar de concordância verbal 1, eu vou falar de alguns casos especiais. Na nossa aula 2, a gente fala dos outros que eu escolhi que não couberam nessa aula, ok? Sob o risco desse conteúdo ficar muito extenso e vocês não conseguirem entender, tá? Então, um caso importante, gente, que gera muita dúvida, é o caso das expressões partitivas. Como assim expressões partitivas, professora? Tipo, a maioria de, o grupo de, uma parte de, porção de. Quando eu tenho assim... A maioria dos alunos veio hoje ou vieram hoje? Isso geralmente gera dúvida. Gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que você pode concordar tanto com a maioria quanto com o que vem depois dela. Se for dos alunos, você vai poder botar no plural por causa dos alunos ou no singular por causa da maioria. Então, tanto faz eu dizer a maioria dos alunos veio ou a maioria dos alunos vieram, porque o foco está na ênfase. Você quer dar ênfase no grupo dos alunos, ou só quer generalizar e dizer que foi a maioria, tá? O seu foco é na maioria, ou o seu foco é em dizer quem veio? E aí, dependendo do seu foco, você vai escolher a concordância. Mas os dois modos são permitidos. Por que eu tô trazendo isso aqui para essa aula? Simples, porque isso cai muito no concurso, e aí cai lá com a seguinte pegadinha. Qual o uso da expressão partitiva maioria tem, vamos colocar assim, emprego obrigatório? E aí você vai pensar, obrigatório é singular ou plural? Nenhum dos dois é obrigatório, porque na verdade você pode usar um ou outro, ok? Quando a gente tem uma expressão que é de aproximação, ou seja, uma expressão aproximada, tipo mais de, cerca de, menos de, e uma expressão no plural, exemplo, cerca de 20 alunos vieram ontem. O verbo tem que estar no plural. Então, cerca de, mais de tantos alunos, menos de. Se você vai usar essa expressão aproximada e do lado uma expressão no plural, pode ser cerca de 20 alunos, cerca de 100 pessoas, cerca de 20 professores. Se você vai usar uma expressão dessa de aproximação, cerca de, menos de, mais de, e o plural, você vai ter que botar o verbo no plural, ok? Isso é regra. Se você disser cerca de uma pessoa veio, aí você vai dizer cerca de uma pessoa veio ontem. Você vai botar no singular, porque você usou o número 1. Mas se for cerca de mais uma expressão no plural, o verbo tem que ir pro plural, com a exceção do mais um. Então, se eu disser assim, mais de um aluno ou mais que um aluno, aí a expressão fica no singular, sendo também aceito o plural. O plural também é aceito, mas a gente usa em geral o singular. E aí que entra, eles pegam esse pedacinho da regra e jogam esse no concurso, que é para você errar. Então, é mais de um aluno, a ideia, se é mais de um, é uma ideia plural. Mas você vai dizer mais de um aluno veio, tá? Porque quando a gente diz que é aceito, não significa que necessariamente no concurso eles vão aceitar. A gente quer dizer que já tem esse uso um pouco mais, digamos, democratizado. Mas a gente usa mais de um veio, mais de um fez, porque ele vai concordar com esse de um. Ainda que a ideia de mais de um seja uma ideia plural, combinado? Na verdade, a expressão mais de um é permitido esse uso no plural quando ela dá uma ideia assim de reciprocidade. Se eu dissesse assim, mais de um aluno se criticaram no refeitório. Aí eu posso usar o criticaram porque tem essa ideia de reciprocidade, mais de um se criticaram. Mesmo assim, eu ainda acho mais sonoro mais de um criticou, tá? Do que criticaram. Mas é aceito quando essa ideia de reciprocidade fica clara. Combinado? Outra coisa importante para vocês saberem, quando a gente tem um pronome que, então a gente tem uma oração e aí o sujeito é o pronome que. Aí você vai fazer assim, sujeito, pronome que, professora, como é que eu vou deixar o verbo? Observe, uma construção como fui eu que, eu vou dizer te pediu ou te pedi. Você vai usar te pedir. O verbo vai concordar com o eu, nesse caso, fui eu que te pedi.
Por quê, professora? Porque quando o que ele é o sujeito de uma oração, o verbo vai concordar com o antecedente do que. Então veja, fui eu que te pedi, porque o pedi concorda com o eu que veio antes. Agora, se eu dissesse, fomos nós que te pedimos, porque o pedimos vai concordar com o nós. Ele sempre vai concordar com o antecedente do que. Tal que lá, quem é o antecedente dele, é com quem você vai concordar o verbo, ok? O mesmo ocorre com o pronome quem? Não. O pronome quem faz com que o verbo vá para a terceira pessoa do singular. Então, observe, se eu digo fui eu que, eu vou dizer fui eu que te pedi. Se eu digo fomos nós que te pedimos. Agora, se eu dissesse fui eu quem, aí não é fui eu quem te pedi, é fui eu quem te pediu. Porque o quem é a mesma coisa que se ele fosse o ele ou ela. Ele puxa a concordância para a terceira pessoa. Então, fomos nós quem te pediu. Sempre o quem vai puxar a concordância para a terceira pessoa do singular. Enquanto o que você precisa ver quem é o antecedente, o quem não importa o antecedente. Ele faz com que a concordância vá para a terceira pessoa do singular. Combinado? Isso é importante você saber, porque a gente confunde. A gente mesmo que é professor, muitas vezes usa o quem como se fosse o que, concordando com o antecedente, tá? Outro caso importante é o caso do sujeito indeterminado. Quando você não sabe quem é o sujeito, né? Ou porque o enunciador não sabe mesmo, ou porque ele não quer que você saiba, a gente vai trazer a concordância para a terceira pessoa do plural. Galera, isso é tão comum que a gente nem se dá conta que a gente faz isso. Eu tô trazendo a vocês, na verdade, para observar uma coisa que vocês já fazem naturalmente. Quer ver? Quando você diz assim, invadiram minha casa. Invadiram, observa, você não sabe quem invadiu. O sujeito está indeterminado. Por esse motivo, ele está na terceira pessoa do plural. Invadiram minha casa. Agora, outro exemplo. Roubaram meu carro. Você também não sabe quem é. E aí, mais uma vez, o verbo está na terceira pessoa do plural, como se fosse eles. Só que sem o eles, porque você não sabe quem foi. Agora, você pode construir o sujeito determinado com a partícula se, esse Czinho, se. Quando ela está construída dessa forma, o verbo não vai para a terceira pessoa do plural. Ele fica na terceira pessoa do singular. Então, quer ver um exemplo? Você diz assim, precisa-se de funcionários nessa loja. Não se sabe quem precisa. É alguém lá dentro da loja, o dono, provavelmente. Mas você fez a construção com esse se. Então, não é precisam-se de funcionários, é precisa-se. Porque o verbo fica na terceira pessoa do singular, ok? Precisa-se de funcionários, ok? Bom, por último, a gente tem o nome de lugares e nomes de obras, tá? Isso, gente, eu adoro explicar esse, acho que é o meu favorito, porque esse é um dos que os alunos mais têm demanda por saber, e eu gosto de tirar essa dúvida. E às vezes a gente mesmo se confunde, então é muito bom voltar a estudar e a falar sobre isso. Quando a gente tem palavras com nomes de lugares ou nomes de obras que já são pluralizadas. Como assim, professora? Por exemplo, o município de Vassouras. Quando a gente fala Vassouras, a gente fala Vassouras é uma bela cidade ou Vassouras são uma bela cidade. Porque na verdade é uma cidade só, mas a palavra está no plural, Vassouras. E aí? A senhora falou que eu deveria concordar com a palavra e não com a ideia. Atenção, se o município, cidade, país estiver pluralizado, né, o nome dele for um nome no plural, e ele não for acompanhado de nenhum determinante, nenhum artigo, nenhum pronome, não tiver nada na frente, você vai mantê-lo no singular. Então você vai dizer Vassouras é um bom lugar. Vassouras é uma boa cidade, no singular. Agora, se esse nome ele vem com um artigo na frente, aí tudo muda de figura. Ele está determinado, que a gente fala. E aí o verbo tem que ir pro plural. Exemplo, os Estados Unidos são um país legal. São. Mas, professora, é só um país. Mesmo assim, você vai usar são. Porque não é Estados Unidos, é os Estados Unidos. O fato de ter o artigo hoje na frente, os Estados Unidos, faz com que toda a construção vá para o plural. Mesma coisa com o nome de obras.
Então, exemplo, a obra é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem algum artigo aí na frente? Não. Então, é Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma boa obra, no singular. No singular. Mas Os Lusíadas, também uma obra pluralizada, mas tem o Os na frente, vai ser Os Lusíadas são uma bela obra. São, mesmo sendo uma obra única, porque tem esse artigo na frente. Então tem artigo, seja os, as, tem artigo, seja no lugar, nome da cidade, do lugar, né, do país, do estado, ou da obra, você passa tudo pro plural. Se não tem artigo, você mantém o singular. Então, vassouras é, capitães de areia é. Se não tem artigo, o verbo fica no singular. Combinado? Bom, galera, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Uma boa semana e até a próxima.